Em uma cidade vibrante e multicultural, onde culturas se misturavam e o ritmo da vida nunca diminuía, o som das vozes e o aroma de comidas exóticas criavam uma sensação de movimento constante. Léo Moreira, um jovem jornalista, estava profundamente envolvido na cobertura de uma história complexa sobre desigualdade social, tentando compreender as múltiplas facetas da metrópole que tanto amava quanto temia. Enquanto caminhava por vielas estreitas do bairro de Fatia, ele notou algo incomum: marcas entalhadas em pedras antigas, parcialmente cobertas por musgo e pelo tempo. Tirou fotos dos símbolos, intrigado, e enviou as imagens para especialistas, sem saber que isso mudaria completamente seu caminho. Na manhã seguinte, enquanto revisava suas anotações em um café movimentado, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante sentou-se à sua mesa. Ricardo Falcão, um jornalista experiente, conhecido por investigar temas delicados, apresentou-se sem rodeios. A verdade é essencial, mas difícil de encontrar. Nunca perca o foco no seu propósito, disse ele, referindo-se aos relatórios recentes de Léo sobre corrupção em projetos urbanos. Por horas, compartilhou histórias de casos arquivados, falou sobre interesses ocultos que distorciam a realidade das ruas e mencionou ter visto padrões semelhantes em documentos de um arquivo abandonado. A conversa foi interrompida por uma mensagem da doutora Natália Souza, criptógrafa da universidade local, confirmando que os padrões correspondiam a sistemas de escrita protonamos. Léo e Ricardo foram ao laboratório dela, atravessando pontes sob a luz do entardecer e vielas onde crianças brincavam sob o olhar atento de idosos. No caminho, Ricardo alertou sobre os perigos de mexer em histórias enterradas. Todo mistério tem um guardião, mesmo que estejam mortos há séculos. No laboratório, mapas antigos e fragmentos de cerâmica cobriam as paredes. Natália projetou as imagens dos símbolos em uma tela, explicando que combinavam elementos hititas e frígios, mas com modificações que sugeriam um código. Alguém queria esconder algo, concluiu, apontando para padrões circulares. Durante a discussão, um assistente entregou um pacote anônimo contendo um pedaço de pedra com os mesmos entalhes e um bilhete: procurem onde o tempo é medido. Léo guardou o objeto no bolso, sentindo o peso de algo além de sua imaginação. Naquela noite, examinando-o sob luz fraca, percebeu que os sulcos formavam um mapa parcial quando iluminados lateralmente. Ao ver a descoberta, Ricardo sugeriu visitar o Museu de Arqueologia pela manhã, onde relógios de sol estavam expostos. Se o tempo é a chave, talvez a resposta esteja onde era registrado, disse, traçando uma rota entre os artefatos. Antes de sair, Natália ligou com voz tensa, informando que seu laboratório havia sido invadido e os arquivos apagados. Léo percebeu que não estavam sós na busca. Ao chegarem ao museu, um segurança os abordou, perguntando se procuravam informações sobre o passado ou o futuro. Ricardo respondeu cautelosamente: o presente é feito de ambos. O homem assentiu e os deixou passar, sussurrando: cuidado com o que despertam. Entre vitrines empoeiradas, Léo posicionou o fragmento sob um relógio de sol bizantino. A luz atravessou uma janela alta, projetando sombras que se alinharam com marcas no chão. Uma placa solta revelou um compartimento secreto contendo um pergaminho e um anel de metal corroído. Enquanto Ricardo examinava o objeto, Léo desenrolou o papel, revelando textos em grego antigo e símbolos que pareciam corresponder aos códigos das paredes. Uma tradução parcial mencionava portas entre eras e sangue que une reis e mendigos. O museu começou a encher de visitantes, e os dois guardaram rapidamente as evidências. Do lado de fora, um homem de terno escuro os observava de longe, falando ao telefone. Ricardo notou e puxou Léo para um beco, entregando-lhe uma unidade USB. Se algo acontecer comigo, envie isso para a imprensa internacional, disse, antes de desaparecer na multidão. Sozinho, Léo sentiu o peso do que poderia ser uma conspiração antiga ou moderna, enquanto o anel em seu bolso queimava como um sinal de verdades perigosas. Léo caminhou até o grande bazar, o pendrive seguro no bolso interno do casaco. A multidão o engoliu, enquanto vendedores anunciavam especiarias e tecidos, mas sua mente estava no anel. Ao tocar a joia, percebeu entalhes microscópicos em sua superfície, símbolos idênticos aos das paredes. Um vendedor de antiguidades, notando seu interesse, ofereceu ajuda. Este padrão pertenceu aos guardiões do tempo, disse em voz baixa. Eles liam o mundo como um livro, mas foram apagados por quem temia suas vozes. Antes que Léo pudesse perguntar mais,
O homem fechou a loja e desapareceu por uma rua lateral. Natália o encontrou perto da cisterna da basílica. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam. Descobriram meu backup, disse, mostrando mensagens de ameaça. Mas não vão encontrar isso. Abriu um caderno cheio de anotações sobre os símbolos, comparando-os à lenda de civilizações que usavam matemática para prever colapsos sociais. E se esses códigos forem avisos, especulou. Mapas de ciclos históricos, repetindo erros. Enquanto traduziam o pergaminho, palavras como equilíbrio e sacrifício surgiram. O texto mencionava um artefato capaz de alterar o tecido das escolhas, escondido em um lugar onde água e pedra dançam. Léo lembrou-se das fontes subterrâneas de Istambul e sugeriu explorar os aquedutos romanos. Natália concordou, mas alertou: quem quer que esteja nos vigiando conhece essas histórias melhor do que nós. À noite, seguiram para o aqueduto de Valente, seus arcos iluminados pela lua. Enquanto escalavam uma passagem bloqueada, o anel de Léo brilhou sob a luz, revelando ranhuras que combinavam com marcas na parede. Uma porta secreta rangeu ao abrir, liberando ar frio e o som de água corrente. Dentro, encontraram uma câmara com mosaicos mostrando figuras humanas entrelaçadas a engrenagens. No centro, uma bacia de pedra continha líquido escuro, semelhante a óleo, com símbolos flutuando na superfície. Natália coletou uma amostra, mas recuou ao sentir cheiro metálico. Isso não é deste século, murmurou. Léo, ao aproximar o anel, viu os símbolos se reorganizarem em sua mente, formando: a verdade é um espelho partido, cada fragmento mostra um mundo. Uma voz ecoou atrás deles: vocês não deveriam estar aqui. Era o segurança do museu, agora apontando uma lanterna em seus rostos. Algumas portas foram seladas por um motivo, acrescentou, bloqueando a saída. Ricardo apareceu de repente, desarmou o homem com um movimento rápido e ordenou que corressem. Enquanto fugiam, explicou que o líquido era usado em rituais antigos para ler o destino, mas poderia ser sintetizado como arma. Há grupos que acreditam poder controlar o caos com essas fórmulas, disse, ofegante. Eles já mataram para silenciar quem chegou perto. De volta ao apartamento de Natália, analisaram a amostra. O líquido continha nanopartículas reativas a campos magnéticos, capazes de armazenar dados como um computador orgânico. Alguém fundiu tecnologia antiga e moderna, concluiu ela. Mas para quê? Léo, examinando o anel sob luz ultravioleta, notou coordenadas gravadas. Ao inseri-las em um mapa, marcou um ponto no mar de Marmara. Ricardo, sério, disse: amanhã vamos precisar de um barco. Na madrugada, enquanto preparavam o equipamento, Léo recebeu uma mensagem anônima: parem ou sigam em frente. A escolha cria o caminho. Olhou para o horizonte, onde mesquitas e arranha-céus se fundiam na névoa. A cidade parecia respirar, viva e paciente, guardando segredos que desafiavam o tempo. Léo, Natália e Ricardo navegaram até as coordenadas ao amanhecer. O mar calmo refletia um céu sem nuvens. Ao chegarem ao ponto marcado, lançaram uma sonda que detectou uma estrutura metálica a 30 metros de profundidade. Enquanto preparavam o equipamento de mergulho, um barco de pesca se aproximou. Seus ocupantes, mascarados, exigiram que fossem embora. Sem hesitar, Ricardo ligou o motor e avançou contra a embarcação adversária, forçando uma colisão. Houve gritos, tiros para o alto, mas o trio mergulhou antes que o caos escalasse. No fundo do mar, luzes artificiais revelaram uma câmara de aço incrustada no leito rochoso, coberta por corais e entalhes familiares. Léo usou o anel para alinhar símbolos em uma fechadura antiga, liberando uma porta que rangeu sob a pressão da água. Dentro, tubos de vidro brilhavam com o mesmo líquido negro do aqueduto, conectados a uma máquina híbrida de engrenagens e circuitos. Natália, analisando registros em uma tela corroída, traduziu: Projeto Cromos, um sistema para manipular eventos históricos por simulações. Ricardo, pálido dentro do traje de mergulho, apontou para um compartimento selado. Dentro havia dezenas de frascos com DNA humano, cada um etiquetado com datas que iam do século passado até o presente. Eles não estão apenas prevendo o futuro, disse ele, sua voz distorcida pelo comunicador. Estão tentando reescrevê-lo. Um alarme soou.
e luzes vermelhas começaram a piscar. O oxigênio de Léo estava acabando. Eles subiram à superfície sob fogo de artilharia do barco inimigo, agora acompanhado por um helicóptero. Natália, ferida no ombro, conseguiu transmitir os dados do Cromos para servidores externos antes que a máquina fosse destruída por uma carga explosiva. A verdade vai vazar, murmurou ela, seu sangue tingindo a água ao redor. Ricardo desapareceu durante a fuga, arrastado por uma forte corrente após empurrar Léo para longe da trajetória de um projétil. Dias depois, em um café distante, Léo revisou as provas publicadas mundialmente. Os códigos antigos eram parte de um experimento secreto para controlar crises sociais, usando algoritmos baseados em padrões históricos. O anel, agora em seu dedo, aquecia quando se aproximava de lugares onde novos símbolos surgiam em paredes de Colby, no Saara, nas profundezas de Londres. Ricardo nunca foi encontrado, e Natália, recuperando-se no hospital, jurou ter visto segurança do museu entre os médicos. Na última página do caderno de Natália, uma frase escrita às pressas: "O passado é um código aberto, mas quem ousa compilá-lo?" Léo guardou o pendrive no mesmo bolso onde antes estavam as fotos das inscrições, sabendo que a história nunca termina, apenas se transforma em outra camada do enigma. A cidade, como sempre, continuava pulsando, alheia e cúmplice, seus segredos entrelaçados a cada raio de sol e sombra de minarete.